Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui comigo, Evangelista Israel. Hoje vamos aprender lições importantes, pois o dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Mas é muito importante também você fazer a sua inscrição no canal e compartilhar, deixar o seu like, e ativar o sininho em todas. E assim as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Bom, o texto amado de Atos dos Apóstolos nos fala de uma mulher chamada Lídia. Nesse texto, Lídia abre o coração para abraçar o santo Evangelho de Jesus Cristo. O texto claramente nos descreve Lídia, uma mulher de negócios. A data do dia 8 de março é muito importante aqui no Brasil, pois no contexto da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, quando ocorreu a incorporação da mão de obra em massa na indústria, as condições de trabalho eram frequentemente insalubres e perigosas. Então, foram estes motivos frequentemente que levou-se o protesto pelos trabalhadores e houve uma grande manifestação em grandes partes do mundo. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado então na América em memória do protesto contra as más condições de trabalho. E no dia 28 de fevereiro de 1909, nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Social das Operárias da Indústria de Tecidos de Nova York. Em 1975, foi designado pela ONU como Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o Dia Internacional da Mulher foi então adotado pelas Nações Unidas para lembrar essa conquista social e credenciar como um símbolo da mulher moderna que exerce as suas atividades, tanto na política e na economia, enfim. Mas a história de Lídia é encontrada na Santa Palavra de Deus e diz que ela era uma profissional, uma vendedora de púrpura e não deixou de temer a Deus. Então ela empresta os ouvidos à Palavra de Deus, a palavra que estava sendo anunciada pelo apóstolo Paulo. Vamos então ver comigo a importância da mulher nas Santas Escrituras. A Bíblia claramente exalta a conquista feminina na sociedade. Você sabia? Na sociedade israelita, quando destaca mulheres como Débora. Débora exerceu a posição de juíza no povo de Israel, numa época em que as mulheres exerciam papéis bem inferiores aos dos homens. Escrito está em Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5. A Bíblia também fala da conquista feminina no Império Persa, ao destacar a elevação da judia, chamada Esther, como rainha da Pérsia. Esther capítulo 2, versículo 15 ao 20. A Bíblia também exalta o grande valor da mulher virtuosa quando a compara com uma joia muito rara. Provérbios capítulo 31, versículo 10 diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. A Bíblia também exalta a sabedoria da mulher sensata na edificação do lar. Provérbios capítulo 14, versículo 1, e diz: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A Bíblia também exalta e valoriza o trabalho doméstico e secular da mulher. Lá em Provérbios capítulo 31, versículo 13 e 19, diz assim: está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Provérbios capítulo 31, versículo 19. A Bíblia também condena a violência doméstica contra a mulher e estimulando o marido a amar a sua esposa. Esse escrito está lá em Efésios capítulo 5, versículo 28. A Bíblia aconselha que a mulher seja tratada de forma branda e sensível pelos homens. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. A Bíblia exalta o auxílio das mulheres no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 3.
E diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando as boas notícias do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Lucas capítulo 8, versículo 1, e diz mais: e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso 7 demônios, Lucas capítulo 8, versículo 2. Alguns tempos depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Lucas capítulo 8, versículo 1, e no versículo 3 também fala das mulheres auxiliando Jesus. A Bíblia valoriza o trabalho missionário das mulheres, e Priscila era um exemplo disso, escrito lá em Atos capítulo 18, versículo também 18 ao 26. Observe comigo a importância de Lídia, nossa personagem do vídeo de hoje, na Santa Escritura, a personagem bíblica escolhida para o Dia Internacional da Mulher. Lídia, sim, hoje vemos que Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O nome Lídia tem um significado, significa labuta, ou proveniente de Lídia, né? Lídia foi a primeira cristã convertida através da pregação de Paulo no continente europeu. Lídia simboliza as mulheres ricas, de altas posições, que apesar de possuírem muitos recursos neste mundo, a sua alma possui um vazio que só Cristo pode inteiramente preencher. Atos capítulo 17, versículo 12, Lídia era uma mulher de negócios, como citei anteriormente, da alta posição, porém temente a Deus. Atos capítulo 16, versículo 14. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois escrito está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Lídia era uma mulher também interessada em ouvir, em aprender a palavra de Deus. Escutava atenciosamente ao que Paulo ensinava, Atos capítulo 16, versículo 14. É preciso então dar ouvido à voz doce do Senhor, para que venhamos desfrutar do melhor desta terra. Escrito está lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, vemos que Lídia permitiu que o Senhor o transformasse. O texto diz que ela abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É preciso abrir o nosso coração para o Senhor entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos junto. Fala da porta do coração. Lídia se converteu ao Senhor e foi batizada e demonstrou toda a sua hospitalidade ao abrir a sua casa para hospedar os servos do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 15. Olhando então o exemplo de uma mulher também rica, lá de Sunem, que hospedou o profeta Eliseu, escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 11. Lídia também ofereceu sua boa hospitalidade ao apóstolo Paulo. Uma conclusão que podemos tirar é que a Bíblia sempre valorizou o trabalho industrial e social da mulher. Tem uma mulher também chamada Dorca, era um exemplo disso, Atos capítulo 9, versículo 36 ao 41. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorca. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. No texto que estou mencionando, Atos capítulo 9, a partir do versículo 36, vemos que Dorca também, ou Tabita, né? Ela ficou doente e veio a óbito. Então, 2 homens foram levar um recado, uma mensagem do acontecido para o apóstolo Pedro. E Pedro pede para que, quando ele chega, Pedro pede para que todos saiam do quarto. E em seguida, ele se ajoelha e faz uma oração. Depois chamou então a morta Tabita, Dorca, né? Dizendo: Tabita, levante-se. E ela imediatamente abriu os olhos. Quando viu Pedro, sentou-se. Nesse texto nós vemos uma ressurreição. Vemos o poder dos joelhos no chão. Vemos o poder da oração. Bom, mesmo sendo escrita numa sociedade machista, como a sociedade oriental, a Bíblia enaltece a mulher. E é o primeiro livro da história
a registrar e apoiar a conquista dos direitos da mulher. Recomendo que você leia Números, capítulo 27, a partir do versículo 5 e 8. Portanto, eliminando então toda a acusação de que a Bíblia é machista. Ela pode ter sido escrita no meio de uma sociedade machista. Porém, a palavra de Deus defende que o valor da alma feminina possui o mesmo valor da alma masculina. Felicidade a todas as inscritas do canal, ao meu muito obrigado por seu apoio em relação a compartilhar, divulgar os meus trabalhos aqui. Deus abençoe e um forte abraço. Até mais.